Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 7 do livro do Gênesis, que propus para esta nossa reflexão, começa dizendo justamente da entrada de Noé na arca. O Senhor disse a Noé: entra na arca, diz o versículo 1, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. O motivo pelo qual Noé é convidado a entrar nesta arca, que Deus mesmo mandou que ele construísse, é este: és justo diante dos meus olhos. Isto te faz precioso, bem como toda a sua família. De todos os animais puros tomarás 7 casais, macho e fêmea, e de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea. Aquela mesma ideia que já trazia no encontro anterior, isto é, dos animais puros 7 casais, macho e fêmea, porque há o rito religioso do sacrifício, tão presente na mentalidade do povo judeu. Então, para que pudessem ser oferecidos em sacrifício de expiação pelos sacerdotes judeus, era necessário que houvessem mais casais de animais puros. De fato, depois nós vamos ver que Noé, a seu modo, exerce essa função sacerdotal, sacrificando animais em agradecimento a Deus, depois de tudo o que havia acontecido. Depois, é claro, que o dilúvio cessar. E daí o texto continua lá no versículo 3, com a descrição da entrada de todos esses animais nesta arca. Até que chega no versículo 11 e diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no 7º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras do céu. O que marca este início do dilúvio? Marca o fim do tempo do pecado e o início do tempo dos remidos. É isto que quer dizer o autor sagrado. Finda o tempo do pecado, inicia-se o tempo dos remidos. Por essa razão, volta ao caos. O caos presente neste mesmo livro do Gênesis, lá no seu capítulo 1, porque romperam-se as fontes do grande abismo, isto é, as águas do oceano invadiram a terra e abriram-se as barreiras do céu. Toda a chuva, toda a água que há para cair do céu veio à terra e inundou a terra. Então voltou ao caos. A ordem estabelecida por Deus em 3 compartimentos: o que está acima da terra, a terra, e o que está abaixo da terra, deixa de existir. Volta ao caos. Finda o tempo de pecado e tem início o tempo dos remidos. E é como esta redenção vai acontecer que o que se segue nesta perícope vai descrever. No versículo 12: a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Preste atenção nessa informação. 40 dias e 40 noites. Várias vezes este número vai ser repetido no Antigo Testamento e também no Novo, porque Jesus ficou 40 dias no deserto, depois sentiu fome e foi tentado por Satanás. 40 também remete à memória do Antigo Testamento, do tempo em que o povo de Deus passou de quando saiu da escravidão do Egito até entrar na terra prometida. Os 40 anos que o povo de Deus viveu no deserto. E viveu para quê? Para purificar-se. Porque o percurso do Egito até a terra prometida seria o caminho de 7 dias a pé.
Mas Deus fez com que este povo ficasse 40 anos no deserto, como nos diz o livro do Êxodo. 40 anos, um tempo de purificação. Quando o autor sagrado então fala, a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, evidentemente ele tem em mente a ideia de que o povo de Deus passou 40 anos no deserto, depois que saiu da escravidão do Egito até entrar na terra prometida. 40 anos para ser purificado. Assim, os 40 dias e 40 noites do dilúvio é um tempo de purificação, que fará findar o tempo de pecado para iniciar o tempo dos remidos. O tempo dos remidos tem início depois de uma grande purificação do tempo de pecado que havia sido vivido até então. Nós vamos encontrar o número 40 também em outros textos do Antigo Testamento. O mesmo Moisés, quando sobe ao monte para descer com as tábuas da lei, passa ali 40 dias e 40 noites, para depois trazer as tábuas da lei para o povo. Quando vê que o povo se corrompeu, quebra as tábuas da lei e volta para o monte. Daí, depois de mais 40 dias e mais 40 noites, jejuando, traz de novo as tábuas da lei para o povo. Para dizer o quê? Para dizer que fruto destes 40 dias é o modo como Deus quer que o seu povo viva, observando os mandamentos. A chuva, então, por 40 dias e 40 noites, quer dizer também que Deus irá reeducar a humanidade contida nesse microcosmo, nesta arca de 3 compartimentos. Irá reeducar para que viva segundo a sua vontade, para que viva os seus preceitos, para que observe os seus mandamentos. O texto se segue falando exatamente deste dilúvio e de como se encontravam Noé, sua família e todas as criaturas na arca. Até que no versículo 17 vai dizer assim: o dilúvio caiu sobre a terra novamente, durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas então ultrapassaram os mais altos montes. Somente a arca ficou acima das águas, mostrando que tudo que ficou submerso foi como que exterminado de uma vez por todas. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra. E veja que informação interessante. E a arca flutuava na superfície das águas. Então, em meio a tudo aquilo que ameaçou, e não apenas ameaçou, exterminou o mal existente, a arca continua flutuando, trazendo salvação àqueles que estão dentro dela. A arca continuava flutuando. E o que é que aconteceu? Deus fechou a porta desta arca com um homem dentro. Como que fechou o seu cofre com o que havia de mais precioso ali dentro da arca. Mas guarde esta ideia. A arca então foi como que o instrumento do qual Deus se serviu para salvar Noé. E nele começar uma nova humanidade. É muito importante entender que a arca foi para Noé, para sua família, para sua descendência, a portadora da salvação. E assim é que nós devemos interpretar este texto, tomando uma explicação sua lá no livro de Sabedoria, capítulo 10, versículo 4, vai dizer assim, a respeito da arca: e estando a terra submersa por causa dele, pelo dilúvio, a sabedoria de novo o salvou, falando a respeito de Noé.
conduzindo o justo, Noé, num lenho sem valor. Interessante? Num lenho sem valor, porque a arca tinha sido construída de madeira resinosa. A arca tinha sido construída de um lenho. Qual o lenho que foi o portador de salvação para nós cristãos? O lenho da cruz, o madeiro onde o nosso Salvador foi suspenso e entregou sua vida. Assim, da mesma forma como a arca foi a portadora da salvação, gerando uma nova humanidade, a cruz de Cristo é portadora da salvação, porque o Salvador entregou sua vida nela, a fim de que nele nós tenhamos uma nova vida, sejamos uma nova criatura. Por fim, tomando o versículo 25, diz assim o hagiógrafo: foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra. O que isso significa? Trazendo aquela mentalidade de que o pecado cessa quando o pecador é exterminado, nós vemos que o autor sagrado quer nos dizer que Deus não pode deixar o mal prevalecer. Por isso, Ele como que lava a face da terra de toda a sujeira do pecado que estava pululando ali naquele contexto. Deus limpa de uma vez por todas toda a face da terra daquele pecado para gerar uma nova humanidade a partir de Noé, aquele que andava na sua presença, aquele que Deus reconheceu como justo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para o nosso próximo encontro, peço a você que leia o capítulo 8 do livro do Gênesis. Gênesis 8, de 1 a 22.